Muito boa noite a todos. Nós somos o segundo grupo que vamos dar continuidade ao ciclo de apresentações do seminário. Nós vamos falar para vocês hoje um pouquinho sobre o cuidado de enfermagem no processo transoperatório. O grupo é composto pelos alunos Aline Camila, Beatriz Ferreira, Isabelle Ferreira, Ione de Oliveira, Kátia Caroline, Micaele Justiniano, Simone Lemos, Angélica de Souza, Clevânia Laborda, Gleiciane Pinheiro, Jennifer Kelly, Lidiane Lima e pelo nosso colega Rafael Pobel. Vou passar agora a palavra para a nossa colega que vai dar continuidade, início à apresentação do nosso seminário. Boa noite a todos. Eu sou a aluna Aline Camila e vou falar sobre o cuidado de enfermagem no transoperatório. Para a gente entender um pouquinho o que é período transoperatório. É o momento em que o paciente é recebido no centro cirúrgico até o momento de sua transferência para a unidade de recuperação anestésica, que é considerado um período crítico para o paciente. Nesse período, as ações de enfermagem devem assegurar a integridade física do paciente, tanto pelas agressões do ato cirúrgico, como pelo risco no ambiente no centro cirúrgico, que pode oferecer ao mesmo. Já é submetido a um estresse físico e exposição dos órgãos e tecido ao meio externo. Daí a importância das técnicas assépticas rigorosas. Quais são essas técnicas assépticas rigorosas? É a lavagem das mãos após o contato com o paciente, lavar as mãos após a retirada das luvas, o uso do avental em contato com o sangue ou fluido, e entre outros que a gente vai ver mais pela frente. Olá, muito boa noite a todos. Vou estar falando agora para vocês um pouco sobre a montagem da sala cirúrgica. A montagem da sala cirúrgica é um dos primeiros passos no processo transoperatório. A equipe de enfermagem ela é responsável pela montagem da sala cirúrgica, para que o procedimento cirúrgico ele possa ocorrer com toda a segurança e tranquilidade, priorizando também a saúde do paciente. Então, é preciso prever os materiais, instrumentais e equipamentos indispensáveis para a realização do processo cirúrgico anestésico, para que a gente tenha uma sala cirúrgica com todos os itens necessários. Para isso, ao receber a lista de cirurgia, verifica-se os materiais, aparelhos, solicitações especiais à mesma. Para prevenir a contaminação e infecção cirúrgica, é importante manter a sala sempre em boas condições de limpeza, observar se o lavabo está equipado para o uso, lavagem das mãos e, portanto, antes de equipar a sala, o circulante limpa os equipamentos com álcool etílico a 70% e outro desinfetante recomendado, deixando-os prontos para a recepção do cliente e equipe cirúrgica. Para evitar problemas durante o ato operatório, deve-se testar o funcionamento dos aparelhos sob sua responsabilidade, verificando suas perfeitas condições de uso, bem como revisar o material esterilizado e providenciar os materiais específicos em quantidade suficiente para a cirurgia, dispondo de forma a facilitar o uso, que foi o que a gente aprendeu nas aulas passadas sobre o checklist, da cirurgia. São recomendações também importantes que o profissional deve estar atento antes de iniciar a montagem da sala cirúrgica, é verificar o mapa cirúrgico que a cirurgia será realizada, checar o nome do paciente, idade, horário agendado, a equipe cirúrgica, o anestesista responsável, é verificar também, como eu já disse, se os materiais e os equipamentos que foram solicitados estão em boas condições de uso, lavar também as suas mãos para fazer essa montagem. O circulante da sala também tem que estar higienizado, verificar as condições de limpeza, verificar se a mesa cirúrgica tem a possibilidade de manter o paciente na posição cirúrgica apropriada. Então, tem que verificar todas essas questões, verificar os equipamentos como os bancos, suportes de soro, braçadeira, arcos, mesas de instrumentais, os hampers e extensões elétricas, tudo isso o circulante deve verificar durante a montagem da sala cirúrgica.
Também é necessário preparar a infusão endovenosa e a bandeja antisséptica e dispor os pacotes de aventais, campos, luvas e a caixa de instrumentais em local limpo e acessível. Quando do processo de abertura do pacote, deve tomar o cuidado de manusear somente a parte externa do campo para evitar a contaminação da sua parte interna, que é onde vai estar com contato direto, né, com o corpo do paciente. Se o pacote for grande, deve ser aberto sobre uma superfície. Se pequeno, ele deve ser aberto afastado do seu corpo e o conteúdo oferecido ao profissional que dele fará uso. Então, a Anvisa, ela também dispõe sobre alguns equipamentos que são considerados básicos em uma sala de operação, né? Que são eles: a mesa cirúrgica, focos centrais e focos acessórios, duas mesas de instrumentação cirúrgica, duas mesas auxiliares, equipamento de anestesia, equipamento de bisturi elétrico, dois hampers, dois baldes para lixo, coletores de materiais perfurocortantes, instalações elétricas, hidráulicas, saída de gases, sendo eles oxigênio, vácuo, ar comprimido e óxido nitroso, sistema de ventilação com ar-condicionado centralizado. Então, tudo isso deve ser verificado antes do início da cirurgia, durante a montagem da sala cirúrgica, para ver se está tudo ok. Porque quando já o paciente está lá durante realização da cirurgia, não tem como já o circulante, o enfermeiro, enfim, o profissional ficar indo atrás disso. Então, tudo isso deve ser verificado durante a montagem da sala cirúrgica. Boa noite a todos, meu nome é Isabelle. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o fluxo do cliente no centro cirúrgico, que é a recepção do cliente. E para uma boa assistência de enfermagem, é necessário observar os aspectos humanos, que é receber bem o paciente, que é algo super básico, como se apresentar, tratar o paciente com carinho, com educação e respeito, né? Muitas vezes você está na unidade, o técnico ou o enfermeiro, o médico, seja lá qual for o profissional, ele chega, ele não se apresenta, né? Ele não se identifica, ele não explica o que ele vai fazer. E devemos lembrar que o paciente que está indo para uma cirurgia, ele é um paciente assustado, com medo, nervoso, né? Pois ele vai passar por um procedimento que muitas vezes ele não conhece como vai ser feito e ele nem sabe se vai sair vivo. Então, são muitos medos, apreensões, e nós devemos passar essa tranquilidade, confiança, esse conforto para esse paciente. É fundamental identificá-lo chamando pelo nome, checando a pulseira de identificação ou conferindo seus dados com quem o transportou. E além disso, devemos verificar se o prontuário está completo, se os cuidados pré-operatórios foram realizados, se há anotações sobre problemas alérgicos e condições físicas e emocionais. Estes cuidados são absolutamente necessários para evitar erros ou realizações de cirurgias em clientes inadequadamente preparados. Após toda essa checagem, né, de todos esses dados, pode ser feito a tricotomia. A tricotomia é um procedimento pré-cirúrgico que tem como objetivo remover os pelos da região, né, a ser cortada para facilitar a visualização da região pelo médico e evitar possíveis infecções após a cirurgia e, consequentemente, complicações para esse paciente. Se esta for a rotina do hospital, encaminhar o cliente para a sala de operação. Olá, boa noite. Eu sou Ione de Oliveira, dando continuidade ao trabalho, vou falar sobre o trânsito para o centro cirúrgico. Então, através do corredor interno do centro cirúrgico, o cliente é transportado em maca e sempre as grades devem estar levantadas para evitar quedas acidentais até a sala de cirurgia. Na sala de operação, o circulante recebe o cliente de forma a tentar diminuir sua ansiedade, transmitindo-lhe confiança, segurança e tranquilidade. Para evitar erros, repete os mesmos cuidados de conferência de dados prévios à entrada no centro cirúrgico
e após conferir os dados do prontuário, o cliente deve ser transferido da maca para a mesa cirúrgica, tendo-se o cuidado de posicionar corretamente os frascos de solução, drenos e sondas, caso existam. Então, aqui, como podemos notar, todo o cuidado ele inicia no transporte do paciente, Então, esse paciente ele é transportado na maca com as grades levantadas para que evite possíveis quedas, E já na sala de operação, o circulante ele recebe esse paciente, e tenta tranquilizar, passando confiança e segurança para esse paciente. E o circulante também, confere os dados desse paciente no prontuário e após essa conferência, o paciente ele deve ser transferido da maca, para a mesa cirúrgica, com muito cuidado. Muito boa noite a todos, meu nome é Kátia, vou estar dando continuidade agora na apresentação do trabalho e vou falar para vocês um pouquinho agora sobre como é o procedimento já no centro cirúrgico. Então, ao posicionar o suporte de braço para infusão endovenosa sobre o colchonete da mesa cirúrgica, deve-se ter o cuidado de colocar o braço do cliente em um ângulo inferior a 90 graus em relação ao corpo, porque isso evita dores musculares e também articulares no pós-operatório. Como o paciente ele vai estar anestesiado, ele vai estar incapacitado de se defender de qualquer tipo de agressão física. Então, é dever da equipe, tanto médica quanto de enfermagem, assegurar ao paciente um ato cirúrgico seguro, prestando alguns cuidados específicos, dentre eles, verificar se o anestésico administrado foi administrado na dosagem certa para evitar a dor. A gente deve manter os olhos do cliente ocluídos para evitar úlceras na córnea. Também devemos nos atentar sobre o posicionamento do cliente na mesa cirúrgica, porque isso evita escaras e dor no pós-operatório. Por que isso? Porque dependendo da forma que o cliente ficar na mesa, após ele ter finalizado a cirurgia, pode dar alguns ferimentos no corpo e isso traz um certo tipo de desconforto ao nosso cliente. Nós também devemos sempre estar verificando se a solução endovenosa, ela não está extravasando para fora da veia, certo? Outra questão que a gente tem que se atentar é que como o centro cirúrgico é um ambiente mais gelado, pode ocorrer de hipotensão arterial provocada tanto pela anestesia, pela perda sanguínea também e devido ao clima do ambiente. Então, a gente sempre tem que estar, durante o ato operatório, controlando a pressão arterial pelo monitor ou por um aparelho de pressão arterial, certo? Se caso for verificado que o cliente está com essa hipotermia, que pode ser pela administração de líquidos gelados, feridas que ele venha a ter, cavidades abertas e até mesmo pela diminuição da atividade muscular, nós já devemos corrigir essa intercorrência. Como? Nós devemos estar administrando soluções mornas e trocar os campos molhados por outros campos secos, já que os tecidos molhados promovem, a perda de calor. Então, todos esses cuidados nós devemos ter com o paciente também no centro cirúrgico, certo? Além de também auxiliar o anestesista no posicionamento do cliente, verificar se tem necessidade de suprir o material durante a cirurgia, registrar se houve alguma alteração no cliente, verificar se está tudo nos conformes no prontuário. Então, todas essas questões nós devemos estar verificando já no centro cirúrgico antes de começar a cirurgia e também no decorrer de todo o processo cirúrgico, certo? Agora eu vou passar a palavra para nossa colega que vai dar continuidade no trabalho. Oi, eu sou a Micaele e vou dar continuidade no slide falando sobre o auxílio na paramentação. Também a atribuição do circulante a ajudar os integrantes da equipe cirúrgica a se paramentarem. Para tanto, no momento de vestir o avental, o circulante deve posicionar-se de frente para as costas do membro da equipe que está se paramentando, introduzir as mãos nas mangas pela parte interna do avental e puxar até que os punhos cheguem nos pulsos. Amarrar as tiras ou amarilhos do decote do avental, receber os cintos pela ponta e amarrar.
posteriormente apresentar as luvas. A paramentação, ela exige uma realização de procedimentos muito específicos, né, que são executados em passos padronizados e com a observação rigorosa, que os procedimentos são a degemação das mãos, vestir o avental e roupa esterilizada e calçar luvas esterilizadas. A degemação das mãos e antebraços, ele é um procedimento que se justifica porque a pele normalmente ela é habitada por duas populações bacterianas, que é a flora residente e a transitória. A flora residente ela é constituída por um micro-organismo que é capaz de sobreviver e se multiplicar na superfície cutânea e folículos pilosos, sendo, portanto, de difícil a remoção. A transitória ela também é conhecida como flora de contaminação. Ela é composta por micro-organismos diversos e de virulência variadas. Estes micro-organismos nem sempre estão presentes na superfície da pele da maioria das pessoas e são removidas mais facilmente. A paramentação ela surgiu para proteger os pacientes nos centros cirúrgicos de riscos biológicos que são provocados pelos micro-organismos presentes e liberados pelos clientes, pelos médicos, funcionários, os materiais, os equipamentos e pelo ar ambiente. E como a paramentação cirúrgica, ela é uma troca de vestimentas rotineiras por outras adequadas. Nas dependências do centro cirúrgico, criando barreiras contra a invasão de micro-organismos nos locais cirúrgicos dos pacientes e para a proteção dos profissionais contra a exposição de sangue, fluido ou tecidos orgânicos que estão presentes. Todos os profissionais de saúde, antes de entrarem na área limpa ou restrita do centro cirúrgico, devem trocar de roupa no vestiário localizado na sua área semi-restrita, pelo uniforme privativo ou veste cirúrgica, que é a calça e a blusa, propés, gorro, máscara, o buconasal ou facial e luvas de procedimento. O avental cirúrgico e luvas cirúrgicas esterilizadas, elas são colocadas na área restrita do centro cirúrgico antes de iniciar o procedimento. E a paramentação adequada, ela deve seguir as especificações e normas técnicas da biossegurança do hospital, tanto em sua confecção como as suas formas, tamanho, tipo de tecido, se são reprocessadas ou descartáveis. Meu nome é Simone Lemos e vou estar falando um pouquinho sobre o transcorrer da cirurgia. No transcorrer da cirurgia, alguns cuidados se fazem necessário, dentre eles, ajustar o foco de luz sempre que for solicitado pelo profissional, de forma a apropriar a iluminação adequada no campo cirúrgico, sem projeção de sombras e reflexos. Observar o gotejamento dos soros e sangue, líquidos drenados e sinais de intercorrência. Controlar a qualidade, a quantidade e o peso das compressas cirúrgicas e gases, para evitar o esquecimento acidental destes materiais em campos operacionais. Avaliar a perda sanguínea e de líquidos pelas sondas e do sangue aspirado no frasco de aspirador. Quando for necessário, mudar a posição do cliente durante a cirurgia. Deve-se evitar movimentos rápidos e bruscos, porque a mudança repentina da posição pode ocasionar impotência arterial. Estarei dando continuidade na apresentação, abordando o tema término da cirurgia. Bom, ao final da cirurgia, deve-se tomar algumas condutas, como desligar o foco e aparelhos, afastar os equipamentos e aparelhos da mesa cirúrgica, remover os campos, pinças e alguns outros materiais sobre o paciente. Até que o paciente seja transportado para a recuperação pós-anestésica ou unidade cirúrgica, o mesmo não pode ser deixado sozinho. O paciente ele não pode ficar sozinho, pois pode vir ocorrer intercorrências pós-cirúrgicas e também risco de acidentes. Durante a transferência da sala de operação para a recuperação pós-anestésica ou para UTI ou para a unidade de internação, deve-se ser cuidadoso durante a mudança do cliente da mesa cirúrgica para a maca. Esse momento, gente, requer muita atenção para evitar riscos de queda
movimentação de drenos, sonda, catéteres, assim como também o paciente pode vir aí a se queixar de dores. E observando sempre a necessidade de agasalhá-lo, observar a manutenção do gotejamento das infusões venosas, as condições do curativo e funcionamento de sondas e drenos, visando aí proporcionar o máximo de conforto e segurança ao paciente. Lembrando que esse encaminhamento aí do paciente para a recuperação pós-anestésico, normalmente ela é realizada pelo circulante de sala, que esse circulante sempre vai ser um técnico de enfermagem, juntamente com o anestesista. Meu nome é Cleivânia e eu darei continuidade às apresentações falando sobre a limpeza do centro cirúrgico. A limpeza do centro cirúrgico é essencial para que não haja contaminações do ambiente, das superfícies, dos instrumentos e de todos os outros equipamentos. Eu vou falar sobre a limpeza preparatória, a limpeza recorrente e a limpeza terminal. Na limpeza preparatória, deve ser realizado pelo menos 1 hora antes do início do primeiro procedimento cirúrgico. Sua finalidade é remover as partículas depositadas nas superfícies horizontais, mobiliários e equipamentos, utilizando panos limpos e álcool 70%. Manter separado os materiais descartáveis dos reprocessados. Os materiais descartáveis são as máscaras, as toucas, seringas, esparadrapos e curativos. Os reprocessados são as agulhas, aventais, bisturis e etc. Ainda temos o hamper. Fazer a troca do hamper sempre que estiver cheio. O hamper é o cesto de armazenagem de roupas sujas ou infectadas. É através dele que esse material é transportado de forma segura. Na limpeza recorrente, deve ser feita após o término de uma cirurgia e antes da outra. Tem como objetivo remover a sujidade e a matéria orgânica dos mobiliários e equipamentos, restabelecendo o ambiente para que esteja limpo e seguro novamente. Além disso, fazer a remontagem da sala. Na limpeza terminal, deve ser feita diretamente após o último procedimento ou semanalmente, caso haja baixo movimento cirúrgico. Ressalta-se que, durante esse procedimento, a limpeza deve seguir os seguintes princípios: iniciar da parte superior para a parte inferior, do mais limpo para o mais sujo, obedecer um único sentido de direção e evitar o espalhamento da sujeira. A limpeza do centro cirúrgico assegura que ninguém corra o risco ou danos à saúde, tanto para que o paciente quanto para a equipe que realiza o procedimento. Então é isso, gente. Boa noite a todos. A colega dará continuidade. Meu nome é Gleiciane e eu vou falar sobre o tempo cirúrgico. O tempo cirúrgico são procedimentos consecutivos realizados desde o início até o término de uma cirurgia. As intervenções cirúrgicas são realizadas em 4 tempos básicos, de acordo com a etapa do procedimento a ser realizado pelo cirurgião. Inicia com a diérese, que significa dividir, separar ou cortar os tecidos através do bisturi elétrico, tesoura, serra, e ela pode ser dividida em mecânica ou física. A mecânica, ela utiliza instrumentos cortantes ou outros instrumentos específicos empregados para determinados tipos de tecido.
punção, drena coleções de líquidos ou coleta fragmentos de tecidos por meio de agulhas. A secção, divide ou corta os tecidos com o uso de material cortante. Exemplo, bisturi, tesoura, lâminas. Divulsão, afastamento dos tecidos sem cortá-los com auxílio de afastadores. A curetagem, raspagem da superfície do órgão. Dilatação, processo para se aumentar o diâmetro da estrutura anatômica. Deslocamento, separação dos tecidos de um espaço anatômico utilizando deslocadores específicos. E aí vem a diérese física. Ela pode ser térmica, exemplo, bisturi elétrico, crioterapia, exemplo, nitrogênio líquido. Laser. O mais utilizado em cirurgias é o laser CO2, que pode ser facilmente absorvido pela água existente no tecido humano. Aí em seguida vem a hemostasia, que são manobras realizadas para prevenir, controlar ou impedir o sangramento ou impedir a circulação de sangue na área cirúrgica por um período de tempo. Pode ser por pinçamento dos vasos, ligadura dos vasos, eletrocoagulação ou compressão. Depois vem a exerese, que é a cirurgia propriamente dita, onde é realizado o procedimento cirúrgico proposto. E por fim, a síntese cirúrgica, que é a junção ou união das bordas da ferida cirúrgica, com a finalidade de estabelecer a continuidade do processo de cicatrização da cirurgia. Lembrando que o tempo cirúrgico ele pode levar de 1 hora até mais de 6 horas, né, no centro cirúrgico, dependendo da cirurgia. Meu nome é Jennifer Kelly e estarei dando continuidade falando sobre os instrumentais cirúrgicos. O profissional que é responsável por prever os materiais necessários à cirurgia, bem como preparar a mesa, é o instrumentador cirúrgico. Ele também está responsável por manter a limpeza e proteção desses instrumentos materiais e evitar a contaminação. Os instrumentais cirúrgicos eles vão ser classificados de acordo com a sua função. Os instrumentos de herese, eles são utilizados para incisão, divulsão, secção e punção de diversas estruturas. No caso, usado para cortar. Temos como exemplo o bisturi, tesouras e trépano. Os instrumentais hemostáticos são instrumentos destinados ao pinçamento de vasos sangrentos. No caso, ele auxilia a estancar. Temos como exemplo a pinça de Kelly, Kocher e Rochert. Os instrumentais de síntese cirúrgicas. Eles geralmente são utilizados para o fechamento de cavidade e incisões, sendo mais comum a agulha de sutura presa na porta-agulha. Os instrumentais que são de apoio ou auxiliares. Eles são aqueles que não interferem diretamente na ação, eles apenas criam condições propícias para a atuação de outros instrumentos, como por exemplo o Farabef. Ele é para afastar os tecidos e permitir uma melhor visualização do campo operatório. E a pinça anatômica para auxiliar na dissecção do tecido. E os instrumentais especiais, eles são instrumentos que foram desenvolvidos para manobras especiais em certos órgãos e tecidos. Temos, por exemplo, a pinça gêmea de Abade, que é utilizada na cirurgia de trato digestivo. Meu nome é Lidiane e eu vou estar dando continuidade à apresentação, vou falar sobre os fios cirúrgicos. Em um ambiente hospitalar, precisa de diversos equipamentos e artigos médicos para fazer atendimentos ao paciente. No caso da realização de cirurgias, é necessário que se conte com materiais específicos para cada tipo de procedimento. Os fios cirúrgicos ou fios de sutura são itens de primeira necessidade, usado para ligar as bordas de ferimentos de natureza cirúrgica ou causado por trauma. Existem diferentes tipos de fios cirúrgicos que são escolhidos conforme o tipo de aplicação.
Os fios cirúrgicos apresentam-se com ou sem agulhas e sua numeração varia. Os fios, nós temos dois tipos de fios absorvíveis e fios não absorvíveis. Os fios absorvíveis, como o próprio nome indica, são absorvidos pelo organismo após determinado período. O catgut é de origem animal, do intestino delgado dos bovinos, podendo ser simples ou cromado. O catgut simples é indicado para os tecidos de rápida cicatrização, com absorção total em 2 a 3 semanas. O catgut cromado, devido à impregnação com sais de ácido crômico, é totalmente absorvido em 6 meses. E os fios não absorvíveis permanecem encapsulados, envolvidos por tecido fibroso nas estruturas internas e nas suturas de pele. Devem ser removidos entre o 7º e o 10º dia de pós-operatório. Pode ser de origem animal, como seda, de origem vegetal, como algodão e linho, de origem sintética, como nylon, perlon, poliéster, ou de origem mineral, como o fio de aço. E agora vou estar aqui mostrando para vocês alguns exemplos de fios. Olá, gente. Boa noite. Me chamo Rafael Colbert e vou falar sobre anestesia. A anestesia é um estado de relaxamento, perda da sensibilidade dos reflexos, de forma parcial ou total, provocada pela ação de drogas anestésicas. Seu objetivo é evitar a dor e facilitar o ato operatório pela equipe cirúrgica. Na anestesia geral, ocorre também um estado de inconsciência. As drogas anestésicas podem produzir anestesia em todo o corpo. A anestesia geral ou parte do mesmo, anestesia local, raquiana e peridual. E a anestesia é um procedimento médico que revolucionou o campo da cirurgia, que teve sua descoberta ainda em 1840 e foi uma das inovações mais importantes da área médica, porque permitiu que os pacientes passassem por operações sem dor e sem incômodo. E na anestesia geral, admita-se que o anestésico, por via inalatória ou endovenosa, ou combinado entre inalatória e endovenosa com o objetivo de promover um estado reversível da ausência da sensibilidade, relaxamento muscular, perda de reflexos, inconsciência devido à ação de uma ou mais drogas no sistema nervoso. A raquianestesia é indicada para cirurgias na região abdominal e de membros inferiores, porque o anestésico é depositado no espaço subaracnoide de região lombar, produzindo insensibilidade aos estímulos dolorosos, por bloqueio da condução nervosa. E na anestesia peridual, o anestésico é depositado no espaço peridual, ou seja, a anestesia não perfura a dura mater. O anestésico se difunde nesse espaço, fixa-se no tecido nervoso e bloqueia as raízes nervosas. E agora eu vou passar a palavra para minha próxima amiga do integrante. Agora estarei falando sobre a conclusão. Na prática diária, os cuidados, controles e gerenciamento dos instrumentais cirúrgicos no período transoperatório é de responsabilidade do enfermeiro. Então, além de dar suporte ao paciente e garantir uma qualidade e segurança, ele também é responsável por certificar que a sala de operação esteja preparada, esterilizada com todos os instrumentais necessários para a realização do procedimento. Então, pessoal, essa foi nossa apresentação. Gostaríamos de agradecer a atenção de todos e, para finalizarmos, vamos deixar uma frase da Florence para vocês. A enfermagem é uma arte e, para realizá-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore, comparado ao tratar do corpo vivo? O templo do Espírito de Deus é uma das artes, poder-se-á dizer a mais bela das artes. Então, é isso aí. Mais uma vez, obrigada a todos e uma boa noite.